criação no coração, trazendo paz e redenção. Nos braços do Pai eu vou descansar e em seu amor me transformar. No altar do amor eu quero estar, seguindo sempre a sua. Nenhum dia sem Bíblia. Seguimos aqui na nossa leitura diária, capítulo 3 e 4 de Números e Mateus 28. E hoje nós encerramos o livro de Mateus. Glória a Deus, hein? Esta é a história da descendência de Arão e de Moisés, quando o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. São estes os nomes dos filhos de Arão que foram ungidos para o sacerdócio e que foram ordenados sacerdotes, Nadab e Abiú. Entretanto, caíram mortos perante o Senhor quando lhe trouxeram uma oferta com fogo profano. Profano aqui é um fogo impuro, viu, gente? Lá no deserto de Sinai. Como não tinham filhos, somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdote durante a vida de Arão, seu pai. O Senhor disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi e apresenta ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. Eles cuidarão das obrigações próprias da tenda do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão e para toda a comunidade. Queridos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Você vê que Deus, ele só ordena, direciona e não pede se a pessoa pergunta se pode e se não pode. Sabe por quê? Hoje a gente tem que ficar cheio de milindre. Irmãos, você pode? Olha só, Deus está dando uma oportunidade, como se a gente fosse um favor fazer as coisas para Deus. Aqui Deus está dando uma instrução e dizendo, é um privilégio. Quando você é escolhido, você tem que se sentir honrado. É um privilégio ser escolhido para ser usado por Deus. Então hoje, infelizmente, as pessoas não olham isso mais como um privilégio, mas às vezes até como abuso. O pastor chega, pede uma coisa, à luz da palavra ela é levantada para fazer alguma coisa, daqui a pouco ela mesmo desiste. Eu não quero mais porque eu estou sentindo isso, não estou sentindo aquilo. A pessoa não entende a honra que é ser escolhida por Deus e a desonra que é abrir mão daquilo que Deus escolhe. É como se você virasse as costas para Deus. E lá nós lemos isso já no início, né, no livro de Mateus, que quando nós fazemos algo para aqueles que são de Deus, nós estamos fazendo para o próprio Deus. E quando deixamos de fazer algo para aqueles que são de Deus, que são os órfãos, as viúvas, os necessitados, né, as crianças, as pessoas que são mundanas, aquelas pessoas que são cegas espiritualmente, doentes espiritualmente, deixamos de fazer algo por elas, nós estamos deixando de fazer algo para o próprio Deus. Então, queridos, você que tem um chamado, valorize seu chamado e honre ele, porque é um privilégio ser escolhido por Deus para fazer a obra dele. Continuando aqui, gente, vamos lá. Onde nós paramos? Versículo 7 aqui. Eles cuidarão das obrigações próprias da tenda do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão e para toda a comunidade. Tomarão conta de todos os utensílios da tenda do encontro, cumprindo as obrigações dos israelitas no serviço do tabernáculo. Dedique os levitas a Arão e a seus filhos. Eles serão escolhidos entre os israelitas para serem inteiramente dedicados a Arão. Encarregue a Arão e os seus filhos de cuidar do sacerdócio. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executado. Quer dizer, existe aqueles que são trabalhadores que dividem o serviço e dão condição para o sacerdote se dedicar só ao sacerdócio. Uma vez eu estava na igreja e perguntei para um irmão: vê para mim se tem papel higiênico no banheiro. E o irmão foi lá, viu e falou: tem não, pastor. Eu falei: você coloca? Coloco. E um dia esse mesmo irmão falou com outro irmão que me contou que eu era muito folgado, porque se eu cheguei na igreja mais cedo, por que eu vi que não tinha, por que eu não fui lá e coloquei? Ia cair minhas mãos só porque eu era pastor? Não cai as mãos. A pessoa não entendeu que eu estava dando a oportunidade dela cumprir o sacerdócio dela, já que eu estava cumprindo o meu.
Se não tivesse ninguém, eu iria fazer. Mas se Deus levantou, é para auxiliar, para que eu pudesse dedicar o meu tempo à mensagem, à palavra. Porque essa pessoa mesmo era uma das pessoas que virava para mim e falava assim: nossa, pastor, como o senhor tira as mensagens? De onde o senhor tira essas mensagens? Então, para que eu continuasse tirando as mensagens que pudesse edificar, eu precisava dedicar o meu sacerdócio. É assim hoje. Cada um fique naquilo para que foi chamado. Não tendo ninguém, todos nós podemos fazer qualquer serviço, mas Deus levantando, cada um fique naquilo que foi chamado para que seja feito com excelência. É na porta? Então seja um excelente porteiro. É na limpeza? Seja usado por Deus para limpar a sujeira do templo, e que espiritualmente Deus use a palavra para limpar a sujeira do templo espiritual das pessoas. E assim cada um fique naquilo que foi chamado e auxilie, facilite um para o outro, porque somos corpo. Corpo anda em equilíbrio. A palavra não é bem equilíbrio que eu queria encontrar, sintonia. A palavra anda em sintonia. Quando os órgãos internos de um corpo não estão em sintonia, tem várias doenças que se instalam, pode havendo até o AVC e o derrame. Então, para que um corpo bem ajustado ande em sintonia, cresça e tenha saúde, os órgãos precisam estar em sintonia. E os órgãos hoje do corpo de Cristo na terra somos nós, obreiros do Senhor, em sintonia, fazendo com zelo, cada um aonde foi chamado. Vamos lá, versículo 10. Encarregue Arão e os seus filhos de cuidar do sacerdócio. E qualquer pessoa não autorizada que executar que aproximar do santuário terá que ser executado. Hoje as pessoas acham que fazer o que o pastor faz é fácil, ou porque é bonito, é vaidoso. Não, pelo contrário. Tem gente que vai fazer o que ela não foi chamada, ela morre espiritualmente, ela bate na fé. Disse também o Senhor a Moisés: eu mesmo escolho os levitas dentre os israelitas em lugar do primeiro filho de cada mulher israelita. Os levitas são meus, pois todos os primogênitos são meus. Quando feri todos os primogênitos no Egito, separei para mim mesmo todo o primogênito de Israel, tanto entre os homens quanto entre os rebanhos. Serão meus, diz o Senhor. E o Senhor disse ainda a Moisés no deserto de Sinai: conte os levitas pelas suas famílias e clãs. Serão contados todos os do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Então Moisés os contou conforme a ordem que recebera do Senhor. São estes os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. São estes os nomes dos clãs gersonitas, quer dizer, dos filhos de Gerson, Libni e Simei. São estes os nomes do clã dos coatitas, de Coate: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E estes são os nomes do clã dos Meraritas, de Merari, Mali e Muzi. Foram estes os líderes dos clãs dos levitas. A Gerson pertenciam os clãs dos Libnitas e dos Simeitas. Eram estes os clãs gersonitas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foram 7.500. O clã gersonitas tinha que acampar a oeste, atrás do tabernáculo. O líder das famílias dos gersonitas era Eliasaf, filho de Lael. Na tenda do encontro, os gersonitas tinham a responsabilidade de cuidar do tabernáculo na tenda da sua cobertura, da cortina da entrada da tenda do encontro, das cortinas externas do pátio e da cortina da entrada do pátio de rodear o tabernáculo e o altar, das cordas e de tudo que estava relacionado com este serviço. Você vê que Deus ele é um Deus de detalhe, não é um Deus de sobrecarga, e ele é um Deus de orientação, para que cada um fazendo um pouquinho, todo mundo, ninguém se sobrecarregue e todo o serviço sai com excelência. A Coate pertencia aos clãs dos Arramitas, dos Anrão, dos Israelitas, dos Hebromitas e dos Uzielitas, do Uziel. Eram estes os clãs coatitas. O número de todos os sexos masculinos de 1 mês de idade para cima foi de 8.600. Os coatitas tinham a responsabilidade de cuidar do santuário. Os clãs coatitas tinham que acampar no lado sul do tabernáculo.
O líder das famílias dos clãs coatitas era Elisafã, filho de Uziel. Tinha a responsabilidade de cuidar da arca da mesa, do candelabro e dos altares, dos utensílios e do santuário, com os quais ministravam, da cortina e de tudo que estava relacionado com esse serviço. O principal líder dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele tinha a responsabilidade de supervisionar os encarregados de cuidar do santuário. A Merari pertencia aos clãs dos Malitas e dos Musitas. Eram estes os clãs meraritas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino de um mês de idade para cima foram 6.200. O líder das famílias dos clãs meraritas era Zuriel, filho de Abiail. Eles tinham de acampar do lado norte do tabernáculo. Os meraritas tinham a responsabilidade de cuidar das armações do tabernáculo, de seus travessões, das colunas, das bases, de todos os seus utensílios e de tudo que estava relacionado com esse serviço, bem como das colunas do pátio ao redor, com suas bases, suas estacas e suas cordas. E acamparam a leste do tabernáculo, em frente à tenda do encontro. Moisés, Arão e seus filhos tinham a responsabilidade de cuidar do santuário em favor dos israelitas. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximasse do santuário tinha que ser executada. Você vê como as coisas de Deus são severas, né? Santas, são sérias. O número total de levitas contados por Moisés e Arão foram em ordem do Senhor, segundo o clã deles, todos os de sexo masculino de um mês de idade para cima, 22.000. E o Senhor disse a Moisés: conte todos os primeiros filhos dos israelitas do sexo masculino de um mês de idade para cima e faça uma relação de seus nomes. Dedique a mim os levitas em lugar de todos os primogênitos dos levitas e o rebanho dos levitas em lugar de todas as primeiras crias dos rebanhos dos israelitas, porque eu sou o Senhor. E Moisés contou todos os primeiros filhos de israelitas, conforme o Senhor havia lhe ordenado. O número total dos filhos dos israelitas masculinos, de um mês de idade para cima, relacionados pelo nome, foi 22.273. Disse também o Senhor a Moisés: dedique os levitas em lugar de todos os primogênitos israelitas e o rebanho dos levitas em lugar do rebanho dos israelitas. Os levitas serão meus, eu sou o Senhor, para o resgate dos primeiros 273 filhos dos israelitas que excedem o número de levitas. Recolha 60 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Entregue a Arão e aos seus filhos a prata para o resgate do número excedente de israelitas. Assim Moisés recolheu a prata para o resgate daqueles que excederam o número dos levitas. Dos primeiros filhos dos israelitas, ele recolheu prata no peso de quase 16,5 quilos, com base no peso padrão do santuário. Moisés entregou a Arão, os filhos dele, prata para o resgate, conforme a ordem que recebera do Senhor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: façam um recenseamento dos coatitas das tribos de Levi pelos seus clãs e famílias. Contem todos os homens entre 30 e 50 anos aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. O serviço dos coatitas na tenda do encontro será o cuidado das coisas santíssimas. Quando o acampamento tiver que mudar, Arão e seus filhos entrarão e descerão o véu protetor e com ele cobrirão a arca da aliança. Depois a cobrirão com couro, estenderão um pano inteiramente azul sobre ela e colocarão as varas no lugar. Sobre a mesa da presença, eles estenderão um pano azul e colocarão os pratos e recipientes para incenso, as tigelas e as bacias para as ofertas derramadas e os pães da presença que devem sempre estar sobre ela. Sobre tudo isso estenderão um pano vermelho e o cobrirão com couro. Depois colocarão as varas no lugar. Pegarão também um pano azul e cobrirão o candelabro usado para iluminação, as suas candeias e as suas tesouras de aparo
os seus apagadores e também todos os jarros para o seu suprimento de óleo. Em seguida, o embrulharão com todos os seus utensílios numa cobertura de couro e o colocarão num suporte para carregar. Sobre o altar de ouro, estenderão um pano azul e o cobrirão com ouro, e colocarão as suas varas no lugar. Apanharão todos os utensílios usados na ministração do santuário, depois embrulharão num pano azul e os cobrirão com couro. A seguir os colocarão num suporte para carregar. Tirarão a cinza do altar de bronze e estenderão sobre ele um pano roxo. Colocarão sobre ele todos os utensílios usados na ministração do altar: os braseiros, os garfos de carne, as pás, as bacias da aspersão. Sobre ele estenderão uma cobertura de couro e colocarão as varas no lugar. Quando Arão e os seus filhos terminarem de cobrir os utensílios sagrados e todos os artigos sagrados e o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas virão carregá-los, mas não tocarão nas coisas sagradas. Se o fizerem, morrerão. São esses os utensílios da tenda do encontro que os coatitas carregarão. Eleazar, filho de sacerdote Arão, ficará encarregado do azeite para iluminação, do incenso aromático e da oferta costumeira de cereal e do óleo da unção. Ficará carregado de todo o tabernáculo e de tudo que nele há, isto é, seus utensílios e seus artigos sagrados. O Senhor disse ainda a Moisés e a Arão: não permita que o ramo do clã coatita seja eliminado dentre os levitas, mas para que continuem vivos e não morram quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos entrarão no santuário e designarão a cada homem a sua tarefa e o que deverá carregar. Os coatitas não entrarão para ver as coisas sagradas, nem por um breve momento, para que não morram. Você vê, Deus ele leva muito a sério, né, a hierarquia. E hoje nós vemos pessoas passando por cima, principalmente chamando Jesus de você e Deus de você. Ah, você Deus, você Jesus. O Espírito Santo então é como se fosse um brother, né? Essas pessoas não entendem que se fosse no passado elas não estariam vivas. Ah, mas hoje nós vivemos debaixo da graça, mas a morte espiritual. São pessoas que são naturais, frias, são pessoas que não são fervorosas, são pessoas que são mais naturais do que espirituais, são pessoas que não têm o preenchimento do temor do Espírito de Deus. Pelo contrário, são pessoas que religiosas, às vezes com hábitos bons, mas sem compreender de verdade o tamanho e o peso das coisas espirituais. E verso 21, e o Senhor disse a Moisés: faça também o recenseamento dos Gersonitas pelas famílias e clãs. Conte todos os homens entre 30 e 50 anos aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. Aqui tem um parênteses, você vê que Deus não dispensa ninguém, desde o menor até o mais velho, do mais moço, né, ao mais experiente. Todos somos úteis a Deus, cada um no seu serviço. Este é o serviço dos clãs dos Gersonitas, o que devem fazer e carregar. Eles levarão as cortinas internas do tabernáculo, a tenda do encontro, a sua cobertura externa de couro, as cortinas da entrada da tenda do encontro, e farão tudo o que for necessário com aquelas coisas e com as cortinas externas do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar. Com a cortina da entrada, com as cordas e com todos os utensílios usados em seu serviço, todo o serviço deles, tudo o que devem fazer e carregar estará sob a direção de Arão e seus filhos. Designe com responsabilidade deles tudo que estiver que carregar. Esse é o serviço dos clãs dos Gersonitas na tenda do encontro. Suas atividades estarão sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Conte os Meraritas, conforme os seus clãs e famílias, todos os homens entre 30 e 50, aptos para servir, para que façam serviço da tenda do encontro. Esta é a responsabilidade deles. Vamos ver aqui. Que deverão realizar na tenda do tabernáculo, do encontro: carregar as armações do tabernáculo, seus travessões, suas colunas e com suas bases. Verso 32, bem como as colunas do pátio que rodeia a tenda, com suas bases, suas estacas, suas cordas, todos os seus utensílios e tudo que está relacionado com seu uso. Designe cada um a um
aquilo que deveria levar. Esse é o serviço do clã dos Meraritas. Todo o serviço deles na tenda do encontro estará sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Moisés, Arão e os líderes da comunidade contaram os coatitas conforme seus clãs e famílias, como todos os homens entre 30 e 50 anos aptos para servir, para que fizesse o serviço da tenda do encontro. Foram contados conforme seus clãs 2.750 homens. Esse foi o total de recenseamento dos clãs coatitas que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do seu senhor, anunciada por Moisés. Os gersonitas foram contados conforme os seus clãs e famílias, todos os homens entre 30 e 50 anos aptos para servir, para fazer o serviço da tenda do encontro. Foram contados 2.630 homens. Esse foi o total de recenseamento dos clãs gersonitas que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão contaram também, de acordo com a ordem do Senhor, os Meraritas. Foram contados conforme os seus clãs e famílias, todos os homens entre 30 e 50 anos aptos para servir, para fazer o serviço da tenda do encontro. Foram contados 3.200 homens. Esse foi o total do recenseamento dos clãs Meraritas que serviam a tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor anunciada por Moisés. Assim, Moisés, Arão e os líderes de Israel contaram todos os levitas conforme os seus clãs e famílias, todos os homens entre 30 e 50 anos de idade que vieram para servir e carregar a tenda do encontro, somavam 8.580 homens, conforme a ordem do Senhor anunciada por Moisés. A cada um foi designado o seu trabalho e foi dito o que deveria carregar. Assim foram todos contados conforme o Senhor tinha ordenado. E é isso, gente. Você vê que Deus, ele é um Deus de detalhe, um Deus de excelência, e ele não mudou. O que mudou foi o jeito das pessoas entenderem isso. E aí acha que Deus mudou e Deus hoje é um Deus de tá bom, tá legal, eu não quero mais, para mim eu faria melhor, em vez de entender o que Deus quer e executar. Mateus capítulo 28, e aqui finalizamos o livro de Mateus no dia de hoje. A ressurreição de Jesus. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: Não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia, ou estava, Vão depressa e digam aos discípulos dele: Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo diante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-los aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: Salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: Não tenham medo, vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, olha aqui, suborno é desde aquela época, gente? Deram grande soma de dinheiro, verso 13, dizendo-lhes: Vocês devem declarar o seguinte: os discípulos deles vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram conforme tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra.
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes foi ordenado. E eu lhes estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha que lindo, né? Essa é a parte que nos toca mais ainda. Nós não estamos sozinhos, então é só nós decidimos fazer a vontade de Deus, que Deus estará conosco para nos capacitar e nos ajudar. Fica na paz, gente.